Olá, povo lindo, povo santo de Deus! Que bom estar com vocês novamente. Estamos aqui para mais uma aula da nossa sala de catecúmenos, que eu já expliquei que é a nossa sala de novos. O nosso texto base continua sendo o livro A Coragem de Crer. Por isso aí no YouTube está escrito série A Coragem de Crer e nós estamos na nossa segunda aula. Como tenho dito, é por uma questão de honestidade. Essas aulas não são minhas, eu sou apenas um facilitador, estou apenas facilitando a compreensão. E essa aula que nós vamos dar hoje é de autoria do reverendo Dirceu Ramos Teixeira. Também não o conheço pessoalmente, mas um beijo no seu coração, que Deus continue abençoando a tua vida, te usando para ensinar a palavra de Deus às pessoas. Amém? Vamos lá, sem mais delongas, vamos estudar então a nossa lição de hoje, a lição de número 2. Essa lição tem por título A Unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Bom, o autor começa a aula dele aqui introduzindo, dizendo a relevância da Bíblia, dizendo que a Bíblia é o livro mais vendido, estudado, impresso de todo o mundo. E traz algumas informações muito interessantes, tais como que a Bíblia foi a primeira a ser impressa na imprensa de Gutenberg e tal. Enfim, traz essas informações aí preliminares. E aí ele vai falar que a Bíblia é dividida em duas partes, dois blocos de livros. Bom, a palavra Bíblia significa livros, né? Coletânea de livros. E esses livros, que são os livros sagrados, a Bíblia Sagrada, eles são divididos em duas partes. Quais são essas duas partes? Antigo e Novo Testamento. Né? Alguns chamam de Velho Testamento, de Antigo Testamento, mas é o Antigo e o Novo Testamento. Tá bom? Duas partes. O primeiro contendo 39 livros e o segundo 27 livros. Então temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Mas são coisas completamente diferentes? Não. A Bíblia, né, como nós falamos na primeira aula, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus. Ou seja, tem toda uma coesão, toda uma estrutura, um livro amarrando no outro, tá certo? Então, o autor vai dizer isso, que existe uma junção aí, uma maneira de que o Antigo e o Novo Testamento estão aplicados. Ele vem lá, fala então justamente no seu primeiro tópico do significado da palavra Bíblia, que foi o que eu acabei de dizer, e ele passa imediatamente a falar do contexto do Antigo Testamento. Na realidade, uma pincelada rápida do que fala o Antigo Testamento. Bom, ele vai falando que é a narrativa de cerca de 1.300 anos de experiência do povo hebreu com Deus. Né? Esse povo que narra a história na Bíblia, no Antigo Testamento, é a história do povo hebreu. Bom, como estava o povo hebreu? Vem lá o livro de Gênesis, conta a formação do mundo, tal, aí ele vem e fala sobre o chamado de Deus a Abraão, tá certo? E aí toda a história desenvolve através desse povo aí, dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E aí vai passar pela questão do êxodo, quando esse povo foi escravo no Egito, Moisés tira esse povo do Egito e vai contar toda a história desse povo, né? Desse povo que era o povo hebreu. E toda essa história vai passar pelos reis, pelos profetas e assim por diante. Depois ele vem e narra. Importante dizer que no Antigo Testamento ele mostra que é um pacto de aliança, né? Um pacto de aliança que Deus fez, né, com Abraão, e ele vem fazendo alianças com diversas pessoas desse povo hebreu. E aí ele vem contar, então, o próximo tópico do nosso autor
é o contexto do Novo Testamento. Então, qual é o contexto do Novo Testamento? O contexto do Novo Testamento é o cumprimento da aliança, é a nova aliança em Jesus Cristo. Ou seja, uma renovação. Aquilo que tinha no Antigo Testamento, existe uma nova aliança agora em Jesus. A aliança de que aquele seria o povo de Deus, aquele seria o povo protegido por Deus e tudo mais. Agora Jesus vem e reinterpreta isso, fazendo a nova aliança. Tanto é que na ceia, né, quando o Senhor faz a ceia, a última ceia, ele pega os elementos lá e um dos elementos, que é o cálice, né, o cálice com o vinho, ele fala: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Por que uma nova aliança? Porque o homem vem quebrando a aliança e aí Jesus restaura a aliança, faz uma nova aliança. Enfim, então ele expõe aqui que o Novo Testamento, né, o contexto ali, o conteúdo mais ou menos do Novo Testamento é a nova aliança de Jesus. Ele vai mostrar então, primeiramente, os evangelhos, depois as cartas de Paulo, e enfim, o decorrer da igreja, os acontecimentos da igreja no livro de Atos, e assim por diante as coisas vão acontecendo no livro, nessa parte chamada Novo Testamento. Ok? Eu estou dando uma pincelada rápida, por quê? Porque não é que não é relevante, é relevante, mas é introdutório, tá certo? É rápido, rapidinho. Você fazendo uma leitura rápida, você vai entender. Ele mostra aqui também um pedacinho do comecinho da história da igreja, logo após o fechamento do cânon, né, da Bíblia. E aí ele vai falar do bispo de Esmirna, o Policarpo, muito conhecido na história do cristianismo, porque ele defendia a palavra de Deus, defendia o levar a palavra de Deus com tanto afinco que foi condenado à morte numa fogueira, né? E aí o autor faz uma pergunta bem interessante. E hoje, o que estamos fazendo para manter viva a palavra de Deus que traz à humanidade libertação e salvação? Então essa é uma pergunta que você deve colocar aí na sua mente. Bom, ele pega e fala assim, num outro tópico aqui, ele pergunta qual a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? E aí ele vai falar algo muito interessante, que um não subsiste sem o outro. Ou seja, sem o Antigo Testamento, nós não entendemos o Novo, e sem o Novo, o Antigo fica incompleto, fica sem sentido, tá certo? Na realidade, ele vai mostrar que tudo tem um propósito apontando para Jesus e que Jesus é a revelação, né? É o ápice aí do evangelho, das boas novas. Ele faz uma intervenção aqui, um comentário interessante a respeito de um tipo de interpretação que é a tipologia. Nós vamos falar sobre tipologia, vocês vão escutar muito falar sobre tipologia, dos tipos de Cristo e tal. E o que é a tipologia? Tipologia é quando a gente tenta enxergar Cristo em todas as passagens, todas as narrativas, tudo aquilo que acontece na Bíblia. Mais ou menos como se a gente quisesse encaixar Cristo em tudo. E o que o autor fala aqui? Ele pede para tomar cuidado com isso, por quê? Para você não esvaziar o Antigo Testamento. Não achar que tudo é só Cristo e esvaziar de tal forma que você deixe de levar em consideração tudo aquilo que o povo viveu, tudo aquilo que o povo foi vivendo com Deus, né? Mas aí ele vai falar também que sim, Cristo faz parte disso, né? E aí ele fala assim, ó, o povo hebreu, o Antigo Testamento, é a memória do povo de Deus. E quando Jesus é revelado, né, na ressurreição de Jesus, encontramos o despertar pleno desta memória. E podemos dizer com convicção que Jesus é o pacto de Deus com Abraão. Entendeu? Então, olha só, ele está dizendo aqui que
aquele pacto que Deus fez com Abraão é firmado em Jesus. É o pacto de Deus conosco também. Conseguiu compreender? Então ele está falando assim, olha, não tenta encaixar Jesus em todo, não faça uma tipologia, mas não esqueça também que tudo aponta também para Cristo. É que Cristo é o ápice da revelação aí, é o grande momento, o grande despertar da memória do povo, é Jesus. E aí ele pega e fala que o Antigo Testamento, que o Novo Testamento é fonte de libertação, né? Vai mostrar Jesus como a primazia do amor, a vida, a justiça, a coerência. E ele vai falar que Jesus vai reinterpretar a lei, que ele vai pegar a lei e vai contextualizar no seu tempo, tudo, e ele dá até como exemplo aquela passagem da mulher que é pega em adultério e que as pessoas querem apedrejar. Então ele pega e fala assim, olha, o que Jesus fez? Jesus chamou a memória do povo para que eles lembrassem que eles também eram pecadores e por isso não apedrejaram aquela mulher, não acabaram com a vida daquela mulher. Ou seja, Jesus não eliminou a lei, mas ele chamou a memória para reinterpretar, para que as pessoas lembrassem que assim como Deus usou de misericórdia, também deveriam usar de misericórdia. Tá certo? Bom, basicamente é isso. Basicamente essa aula, ela vem para dizer que uma coisa não anula a outra e que existe uma coerência entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá certo? Quero deixar aqui, né, que a gente mostra que o Antigo Testamento é toda a história do povo hebreu e aí o Novo Testamento, o pacto da nova aliança com Jesus, aí toda a história da igreja e tudo aquilo que veio a partir do cristianismo, tá certo? Tudo é uma coisa só, existe uma coesão, existe uma amarra entre os dois testamentos. Essa amarra é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tá bom? Eu espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, meu WhatsApp eu espero que eu consiga fazer ele aparecer aqui, ó. Mas enquanto eu não consigo fazer ele aparecer, porque eu tô com problemas com as minhas tecnologias, mas preste atenção. 975668827. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí, escreve para mim. A gente soluciona, a gente conversa, tá bom? Espero que eu possa ter facilitado a tua aula. Mais uma vez eu te digo, essa videoaula não substitui a leitura. Você precisa ler, tem diversas tarefas, tem diversas coisas aqui, né, para você fazer. Então, procure ler e entender. Se tiver alguma dificuldade, conte comigo, tá bom? Um super beijo. É sempre bom estar com você. Tchau, tchau.